Olá, olá! Feliz Dia da Mulher para todos e todas que estão a entrar. Que Deus abençoe a vossa vida. Partilhem com outras pessoas, porque hoje trago aqui uma mensagem poderosa. Não poderia faltar, não é? No Dia das Mulheres, eu vir falar das mulheres da Bíblia, não é? Então, faz todo o sentido. Tenho estado aqui a falar acerca de algumas mulheres. Eu já falei de 10 mulheres da Bíblia. E hoje, como não pode faltar, vamos falar de mais uma para abençoar a sua vida. E esta é uma mulher com a qual você vai aprender muita coisa. Uma mulher corajosa, uma mulher sábia, uma mulher que enfrentou tudo e todos para que realmente um grande propósito se cumprisse. E nós vamos falar de uma mulher que tem nome de estrela. E agora, se você souber qual é esta mulher, que o significado dela, o significado do nome desta mulher é estrela, você vai escrever aí nos comentários. Vamos lá ver quem é que sabe qual é o nome que tem o significado de estrela. Então, eu vou dizer, não é? Porque vocês não respondem, não dizem nada daí. Já estou a ver que vocês não. Esther. Vamos falar de Esther. Que o significado do nome Esther significa estrela. Se você for estudar algumas palavras no hebraico, tem um significado maravilhoso. Olha, eu fiquei de facto espantada com o significado da palavra amor no hebraico. É lindo. Então, se você puder estudar uma palavra ou alguma palavra, não digo para você estudar o hebraico todo, se tiver curiosidade de o fazer, faça, mas algumas palavras têm um significado muito maravilhoso, profundo, e você realmente entende a palavra com mais poder, não é? Quando você sabe a plenitude da palavra, você fica mais completo. E nós temos que ter sabedoria, correto? Então, aqui só convidar mais algumas pessoas. Isto não me abre aqui para todos. Ok. Então, vamos lá. Aqui uma frase de uma autora desconhecida. Eu estou a iniciar estas lives e diretos acerca das mulheres com uma frase. Deus colocou no meu coração assim, então eu creio que Deus fala de várias formas. Deus fala por sinais, Deus fala por sinais, Deus fala através da boca de outras pessoas, Deus fala em especial através da Bíblia, não é? Então, eu quero começar aqui com esta frase de uma autora desconhecida que diz: em 1959, o Shah da Pérsia, Mohammed Reza Pahlavi, casou com Farah Diba, uma estudante moderna de 21 anos, em 1967. Coroou-a imperatriz para expressar de modo invulgar a sua gratidão pela parte que ela tivera no avanço social e económico do país. Durante esse período de 8 anos, a dedicação de uma jovem mulher prova, mais uma vez, ser uma grande influência na Pérsia. Então, ali na Pérsia parece que há qualquer coisa onde as mulheres se destacam. E hoje, como é Dia das Mulheres, eu vou falar de uma mulher que realmente se destacou, que é Esther, como já falámos acerca do significado do nome de Esther, que significa estrela. Eu gostaria que você
estivesse muito atento e muito atenta. Esta live não é só para mulheres, é do Dia das Mulheres e falamos das mulheres, mas que você meditasse acerca de que forma você tem impactado, o que é que você tem feito em prol dos outros, o que é que você tem feito para que você possa deixar um legado, deixar uma marca sua, algo que quando você, imagine, um dia você vai partir, todos vamos partir um dia. Como é que você vai ser lembrado aqui na Terra? Já parou para meditar nisso? Já parou para meditar acerca de como você vai ser lembrada quando você partir? Como é que as pessoas se vão lembrar de si? Que imagem é que você está a deixar aqui na Terra? Qual é o legado que você está a deixar aqui na Terra? Você está alinhado, está alinhada com o seu propósito? Está a fazer aquilo que Deus a mandou fazer corajosamente? Porque às vezes Deus chama-nos para termos atitudes ousadas. Deus chama-nos para fazer coisas grandes. E você tem sido corajoso, tem sido corajosa? Amém? Então, vamos lá. Esther, a mulher de coragem. Para mim foi uma mulher de muita coragem. Aqui só um segundinho. Então, aqui Esther 4:1, que diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de um saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe o mandato para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como tesouros do rei pelos judeus, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir e para mostrar a Esther e lhe fazer saber e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátrio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu estes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. E então disse Mardoqueu que tomassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo preço. Então até aqui eu quero lhe falar de quem era Esther. Esther foi uma menina que era órfã. Ela era órfã e Mardoqueu era seu tio. Então ele cuidava dela como se fosse um pai.
Então, ali Esther, para vir a ser aquela rainha, talvez você conheça a história de Esther ou não, mas eu vou contar a história de Esther, não estou aqui a ler o que está aqui, mas Esther foi realmente uma menina escolhida entre outras mulheres. Ela teve ali todos os cuidados de estar um ano a banhar-se, a perfumar-se, e ela foi escolhida pelo rei para se casar, e ela era uma menina órfã. Então aqui o que estamos a falar é da coragem de Esther. Não vamos aqui entrar muito na infância, na adolescência, mas podemos entrar aqui um pouco porque vamos falar acerca da coragem dela. E talvez você que esteja aí desse lado seja um menino ou uma menina que cresceu sem pais. Eu, no caso, eu cresci sem pais, e há pessoas que às vezes crescem sem pais e sentem aquele vazio, porque um pai é cobertura. Cobertura, é proteção, não é? Então o pai e a mãe são importantes. Para isso Deus criou a família, Deus criou pai e mãe para cuidarem dos seus filhos. Eu, no meu caso, cresci sem pais, mas o Senhor restaurou a minha vida. Mas o meu testemunho é para outro dia. Hoje estamos aqui a falar de Esther. Deus restaurou a minha vida, eu tive várias experiências em toda a minha vida. Eu conheci Jesus com 31 anos, com 32 anos, fui batizada com 33, então a minha vida tem sido assim no Senhor, e Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida e através da minha vida, porque Deus tem uma história para cada pessoa, e Deus não quer, Deus não vai olhar para o seu passado, ou seja, o seu futuro, o seu dia da manhã, não tem nada a ver com o seu dia de ontem. O seu passado pode ter sido uma coisa, mas o seu futuro é um plano e projeto de Deus. Então você não deve se focar no seu passado, você deve se focar no seu futuro, no plano e propósito que Deus tem para a sua vida. Então aqui, Esther, por ser uma menina órfã, ela poderia pensar, não, eu casar com o rei, quem sou eu para me casar com o rei? Mas não, ela foi e tomou todos os cuidados e foi com esperança, foi com fé e venceu. Então essa deve ser a atitude de pessoas que não olham para trás, pessoas que não, como é que eu posso dizer? Há pessoas que são muito, não andam para a frente, não andam, não avançam, não vivem um novo tempo, não vivem coisas maravilhosas da parte de Deus, porque ficam a olhar para trás. Bom, mas não é este o alvo da mensagem, não sei porque é que vim para aqui, sei que tem pessoas que, com certeza, que precisam de ouvir isto. Então, seja forte e corajosa. Eu sei que agora só está aqui mulheres, seja forte e corajosa. Bom, então o que é que aconteceu? Aqui iriam matar o Amã, ele ia matar os judeus todos. E Esther foi uma menina que se casou com o rei, mas ela nunca confessou a descendência dela, que era judia. Então ela guardou aquilo como segredo, e este pedido de Mardoqueu deve ter soado no coração de Esther algo completamente impactante, porque ela iria ter que, para salvar aquele povo, ela iria ter que falar acerca da descendência dela, das suas raízes, de onde é que ela tinha vindo, e ela pode ter ficado assustada por pensar, bom, o meu marido vai pensar que eu lhe menti porque eu escondi este tempo todo, que eu sou judia. Ela pode ter pensado isso, mas o risco ainda era maior que esse, porque ela estava há um mês que ela não ia ao rei. Há 30 dias que não sou chamada para entrar ao rei. Ela não era chamada há 30 dias. E ela iria ter que entrar lá, no lugar onde ele estava, e iria arriscar a sua própria vida. Então, aqui Mardoqueu disse, vai e junta todos os judeus e jejuem. Antes disto, espera aí que agora já fui avançando. Então aqui ele disse-lhe alguma coisa. Então, não imagines
em teu ânimo que escaparás na casa do rei. Porque aquele decreto que o Amã tinha, ele queria acabar com os judeus todos. E aqui o ultimato de Mardoqueu foi: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal este tempo, para este tempo que chegaste a este reino. Então aqui dá para entender perfeitamente que Deus tem propósitos em todas as coisas. Deus tem propósitos em todas as coisas. Deus tinha um propósito de colocar ali Esther naquela casa, naquele tempo, juntamente com o rei. Mardoqueu teve esta visão maravilhosa. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? E fez-lhe uma pergunta. E essa pergunta eu também faço para si. Será que é para este tempo mesmo? Você está a passar este tempo agora com um propósito vindo de Deus e você tem que enfrentar coisas às vezes difíceis para ter uma vitória por um propósito maior. Você está no sítio certo. Será que você está no sítio certo dentro do tempo de Deus? Esta palavra é para você meditar. Será que você está no sítio certo dentro do tempo de Deus? E Deus tem requerido de você que você arrisque-se, ou pela sua família, ou pelo seu povo, ou para fazer algo maior, algo que seja assim impactante, onde você possa impactar milhares e milhares de pessoas. Será que Deus colocou algo em seu coração grandioso e você ainda não colocou em prática porque tem medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão falar? Do que os outros vão pensar? Então repara aqui, olhe para a situação de Esther. Esther era uma menina órfã, ela era judia e ela não falou da sua identidade, da sua descendência ao rei. Olhe aqui o que ela fez. Então Esther disse: tornem a dizer a Mardoqueu: vai a junta de todos os judeus que acharem jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo o preço. Olha que frase, esta frase para mim é uma frase impactante, maravilhosa. Se perecer, preço. Será que você tem tido a coragem de Esther para fazer algo impactante, algo maravilhoso, algo que marca a diferença e você diga assim: se perecer, preço? Porque repare, na frase que está antes de ela dizer se perecer, preço, ela ia jejuar 3 dias. Então, ela, ao jejuar, ela sabia que quando estivesse a jejuar ia estar a orar. E o que fosse acontecer depois daquele jejum já iria estar nas mãos de Deus. Porque ela estava a fazer a parte dela. Ela iria jejuar e orar ali com as moças dela. E ela levantou aquelas mulheres para estarem também a orar com ela, a jejuar com ela, por um propósito maior. Então ela ali colocou o seu coração e a sua vida, não na dependência só dela, mas viu-se que ela tinha uma coragem também já dela própria. Mas ali já estava a colocar na dependência de Deus, porque ela sabia que pela força dela ela não conseguia. Então o que veio à mente desta jovem, foi: vou jejuar durante 3 dias, e ela teve uma ideia brilhante. Quando você tem algo grandioso para fazer, o melhor que você tem a fazer é orar. É orar, é consagrar os seus planos ao Senhor. A Bíblia diz consagrar. Se você consagrar ao Senhor aquilo que vai fazer, que os seus planos serão bem-sucedidos. E esta mulher aqui, esta jovem decidiu jejuar durante 3 dias. Então ela jejuou e orou.
ela jejuou e orou. E ali ela sabia que aquilo estava tudo no controle de Deus. Jejuando e orando já não está na força dela. Ela tinha consciência da fraqueza dela. E você tem tido consciência das suas fraquezas, das suas debilidades, das suas falhas. Nós temos tido consciência das nossas fraquezas, das nossas debilidades e das nossas falhas. Será que podemos dizer como Esther, se perecer, pereci? Será que você tem permitido que muita gente à sua volta pereça? Porque você não tem tido coragem de intervir por aquela pessoa? Por orar por alguém? Por dar uma palavra de vitória para aquela pessoa? Pessoas que estão a sofrer às vezes, aqui ela colocou-se na brecha pelo seu povo. Então ela não era só a esposa. Ela não era só a esposa do rei. Aqui se levantou uma menina corajosa. Não só a esposa do rei. Uma ex-órfã. Uma menina corajosa que se levantou neste tempo. Que foi chamada para este tempo. E eu digo-lhe que você que está aqui a assistir esta live. Você também foi chamada para este tempo. E Deus tem um propósito lindíssimo. Maravilhoso na sua vida. E Ele precisa da sua coragem, precisa da sua força, precisa que você jejue. Hoje é o dia das mulheres. Hoje é o nosso dia. Ainda não terminei, estamos aqui. E tem aqui ainda umas chaves maravilhosas de umas notas que eu tirei, que não estão aqui. Foram outros estudos que eu fiz. Coisas maravilhosas. Você foi chamada para este tempo. Você foi chamada para este tempo. Então aqui agora Esther 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual a tua petição, rainha Esther? Isso te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos e se me bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos venderem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou ao rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou? Cujo coração instigou a fazer assim. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então eu quero falar também de uma parte que eu não li aqui, que é acerca dos passos que a Esther teve de dar para chegar ao rei. Então ele estendeu o cetro, ela teve ali um risco de morrer, mas o rei estendeu o cetro e deu-lhe a oportunidade de ela estar viva e fazer o seu pedido. Agora imagine se esta mulher não tivesse jejuado, se esta jovem não tivesse jejuado, não tivesse tido a coragem de dizer, eu creio que aquela palavra foi tão poderosa, tão de fé, quando ela disse, se perecer, pereci. Eu creio que esta mulher demonstrou uma fé incrível. Porque ela primeiro falou que iria jejuar durante 3 dias e depois ela iria jejuar durante 3 dias e depois sim, iria avançar. Agora assustei-me, ouvi ali o barulho. Fazer aqui uma pausa para tomar um pouquinho de água para hidratar a garganta, para continuar, porque esta palavra mexe muito comigo, é uma palavra maravilhosa para o Dia das Mulheres, acerca de Esther. Então, imagine, ela teve sabedoria, foi o jejum que ajudou e com esta palavra que eu estou aqui a ministrar ao seu coração, eu quero mesmo impulsioná-la para que você possa jejuar, você possa orar, porque é muito importante o jejum e a oração. Não entre em grandes combates
Não entre em grandes riscos sem jejuar. Olha, o Espírito Santo de Deus está a ministrar isto ao meu coração para muitas pessoas que estão aqui. Não entre em riscos e combates e grandes aventuras sem jejuar. Esta menina viu que não tinha força. Eu vou repetir de novo porque houve pessoas que estão a entrar agora. Esta menina não entendeu que por ela mesma ela não conseguia entrar naquele... Ela ficou na brecha pelo povo dela. Ela entrou na brecha pelo povo dela. Ela jejuou pelo outro. Isso foi naquele tempo e hoje você tem entrado na brecha pelos seus, pelo seu povo, pelo povo de Deus, pela sua nação. Pela sua nação. Olha, uma coisa, ela não olhou para ela mesma. Ela não olhou para que se fosse perder o casamento, ela poderia ter perdido o casamento, porque ela ali disse, se for para sermos vendidos, fomos. Ela poderia ter... Ela era uma menina órfã, ela poderia ter perdido tudo por causa do povo. Mas ela disse, se perecer, pereci. Será que nós conseguimos, como mulheres, rasgar o nosso coração pelo nosso povo, pelo povo de Deus, rasgar o nosso coração em oração e comportar-nos como realmente umas rainhas, como princesas do Senhor, como meninas dos olhos de Deus? Porque você que está aqui foi chamada para este tempo. Mardoqueu teve esta visão incrível. Será que tu não foste chamada para este tempo? Eu digo mesmo para você. Será que você não foi chamada para este tempo? Eu creio que todas as que estão aqui a assistir foram chamadas para este tempo. Você foi chamada para este tempo. Não tenha dúvida disso. Talvez você ainda não tenha entendido a dimensão daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você já tenha tido assim uns flashes, umas visões, mas você ainda não sabe como é que vai começar. Mas espere que no tempo de Deus Ele vai instruí-la. Então, o que é que aconteceu através do jejum e da oração? Ela teve sabedoria, porque repare, quando ela foi ter com o rei, ela poderia ter feito os pedidos todos, mas ela quis um segundo encontro. Olhe a sabedoria desta jovem. Então saiba que o jejum dá-lhe sabedoria, dá-lhe estratégia. E não é estratégia do mal, é estratégia de Deus para um propósito maior. É para um propósito maior. Então ela podia ter feito as coisas de uma forma tola. Então ela aqui demonstrou que tinha sabedoria, domínio sobre as emoções, porque ela poderia ter ficado com medo. Quando foi a primeira vez ter com ele estendeu o cetro, ela podia ter ficado com medo e tremer, e olha, quer isto, quer aquilo. Mas não, ela teve domínio próprio, teve uma sabedoria incrível. Foi jantar, ela vestiu-se bem, arranjou-se bem também para aquele jantar, e ela preferiu escolher o momento certo para falar. O que realmente ela falou por partes, ela usou partes, e ela depois, ele perguntou-lhe quem é esse cujo o coração o instigou a fazer assim, e disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Então ele era tão mau, o Amã era tão mau que até ficou perturbado diante do rei e a rainha. E depois tem outros pormenores que ele também ali fez, passou-se um pouco da cabeça, mas pronto. Agora aqui Esther 8:15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul, celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Olhe que lindo! O que é que o jejum, a intervenção desta mulher que se meteu ali na brecha pelo povo, trouxe alegria, trouxe brilho, trouxe banquetes, trouxe festas. O que é a intervenção desta mulher, da oração, do jejum, da sabedoria, fez
neste povo. Eu quero lhe dizer aqui, que não estou aqui a ler na palavra, mas tirei aqui algumas notas, de que o Amã tinha preparado uma forca com 27 metros de altura. Olha, imagina lá, 27 metros de altura ainda é um pouco alto. Tinha preparado uma forca de 27 metros de altura para enforcar Mardoqueu. E a mesma forca que ele fez para Mardoqueu foi a mesma forca onde ele foi enforcado. Então parece assim um pouco, o que eu vou dizer pode parecer assim um pouco agressivo, mas é uma frase. Saiba de uma coisa: quem quer o seu mal, quem quer o mal do povo de Deus, aqueles que tentam tramar contra o povo de Deus, eles próprios se enforcam eles próprios, eles preparam uma forca para si mesmos. Então fique em paz quanto àqueles que tramam contra si. Fique em paz contra aquelas pessoas que a têm espezinhado, que têm tentado impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então este casamento aqui do rei com a Esther era um propósito de Deus. Ela não foi escolhida ao acaso. Não era de todo um acaso, não foi porque era uma menina órfã. Ainda passou disso. É uma história lindíssima. Para mim, é da história, eu digo sempre quase todas as mulheres da Bíblia, mas esta para mim é uma história fenomenal. Eu identifico-me um pouco com ela, pelo facto de ela também ser órfã, como eu também fui. E a virada de história da vida dela foi maravilhosa. Então Deus levanta mulheres que não eram nada e faz com que elas sejam grandes mulheres. E esta mulher foi muito corajosa. Então, eu não sei, para quem entrou agora no fim, eu estava a falar do significado do nome de Esther, que significa estrela. Quero dizer também que algumas notas que eu tirei, não é? Ok. Que tirei aqui algumas notas. Ok. Pronto. Então, Esther era a mulher indicada para este tempo. Ela era a única solução neste tempo mesmo para salvar o povo judeu. Então, com esta história, vemos que quando há algum plano preparado pelo inimigo, com esta história aprendemos que quando há algum plano preparado pelo inimigo contra o povo de Deus, eu sei que você não está aqui a ouvir esta live porque você não é um povo de Deus, você é escolhida de Deus. Então saiba que quando há algum plano preparado pelo inimigo contra o povo de Deus, Deus já tem algo preparado também para acabar com esse plano. E aqui vê-se perfeitamente que tudo estava desenhado, parece uma história desenhada, é lindo. Então, há uma festa que ainda hoje eu tirei aqui uma nota que diz: o dia da alegria tornou-se o dia da comemoração. A festa de Purim foi instituída. Nesta festa, ainda hoje os judeus em todo o mundo celebram o que a rainha Esther fez por eles. Olha que lindo. Então, como eu iniciei a live, todos os anos, quando Purim é celebrado, os judeus leem o livro de Esther. Todos os anos eles leem o livro de Esther. Ela é grandemente honrada. O Talmud parece mesmo preferir este livro aos Salmos e aos profetas. Então, como eu lhe estava a dizer no início, como é que você vê o que é que você está a deixar de legado aqui na Terra? Esta mulher, depois de tantos anos, ainda é comemorada pelos judeus. Ela ainda é comemorada. E o que eu disse no início da live e a pedir para refletirem é acerca das nossas ações.
O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a deixar neste tempo para quem vem depois? Porque às vezes as pessoas pensam que a vida é só o que se está a passar agora, aqui, é só o aqui, agora. Sim, você deve viver um dia de cada vez, mas o que é que você está a semear para o futuro? Porque um dia todos vamos partir. Como é que você vai ser lembrado? Como é que você vai ser lembrada? As pessoas vão sentir a sua falta, as pessoas vão dizer que aquela pessoa fez isto e fez aquilo. Há pessoas que são memoráveis. Esther é uma delas. Memorável por algo positivo. Porque aqui Esther não se ouve ela falar de Deus, mas ela acreditou no que Mardoqueu falou. Ele chegou lá e disse, eles vão matar os judeus, e ele sabia que Mardoqueu sabia que o Messias viria dos judeus. Então, ele seguiu a palavra. Então, o importante é nós seguirmos a palavra, seguirmos a orientação do Espírito e sermos corajosas, como Esther é. A minha palavra aqui para a sua meditação é: você consegue dizer como Esther, se parecer por si? Quantas vezes você já deixou para o lado e não enfrentou? Talvez por medo, talvez por falta de coragem, talvez por falta de estratégia. Então, hoje é o nosso dia, é Dia das Mulheres, e eu com esta palavra quero impulsioná-la para que você não desista. Esta palavra vem como uma segunda chance. Talvez você possa se reerguer agora de novo e vir a ser a mulher que Deus a chamou para ser. Não importa o seu passado. Esther era uma menina órfã. Eu também fui órfã. Esther tinha os conselhos do tio. É uma história um pouco semelhante, só ainda não me casei com o rei, não é? Mas é semelhante. Deus tem feito coisas lindíssimas através da sua vida. Com certeza que você tem testemunhos, você com certeza que já viveu experiências sobrenaturais com Deus. Talvez mais experiências ainda do que Esther, porque ela apenas ouvia os conselhos do Mardoqueu. E agora, você tem mais neste tempo do que Esther tinha naquela altura. Você tem Jesus, você tem um poder sobrenatural, dunamis, dentro de si. Se você crê em Deus, você tem este poder dentro de si. Você tem que colocar esse poder em ação e ser, talvez, eu creio, em nome de Jesus Cristo, que esta live aqui hoje está a despertar. Mulheres, eu creio, em nome de Jesus, convictamente sinto isso no meu coração. Mulheres talvez que estavam adormecidas e não estavam com coragem. Mas eu digo-lhe, não olhe só para si. Olhe como esta Esther olhou para o povo. Ela fez isto, teve este alto de coragem. Será que você é capaz de dizer pelo seu povo, se parecer por si? É este o coração que Deus quer que você tenha. Este é o coração que Deus quer que você tenha. Um coração corajoso. Um coração corajoso que diga, se parecer por si, mas é por um propósito maior. Eu jejuo, eu oro, eu sou uma mulher que oro, que jejuo, busca Deus, faça aquilo que Deus manda fazer, se parecer por si. A minha vida, o meu coração está nas mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Sadraque, Mesaque e Abidinego tiveram uma expressão muito parecida também com a de Esther. Quando não quiseram lá obedecer lá vergar-se aos deuses e adorar lá os deuses, eles disseram que não faziam e disseram que não importa se ardessem, se morressem, morriam, mas que Deus estava com eles. Então é uma confiança assim, uma fé assim que Deus quer que nós tenhamos. Mais focadas nele. Eu sei que você tem sentimentos e também tem emoções e tem a sua vida, é normal. Mas se você quer viver os planos e propósitos de Deus, é bom que seja corajosa e forte, sábia
prudente, sábia, prudente, corajosa, forte, domínio sobre as emoções. Quantas qualidades nós vimos nesta mulher? Uma mulher que se cuida. Isto hoje é dia das mulheres. Uma mulher que se cuida. Teve ali um ano a cuidar-se, cuidou-se muito bem. Uma mulher com estratégia, uma mulher com sabedoria, uma mulher delicada. Então, bom, está muito boa esta live. Que vocês possam guardar esta palavra no nosso coração, no vosso coração, no nosso coração. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Sejam plenas, sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo. E que vocês possam realmente guardar o melhor desta palavra no vosso coração. E começar a praticar aquilo que Deus quer que vocês pratiquem. Amém? Feliz Dia das Mulheres para todas. Se quiser, eu vou deixar esta live gravada. Se quiserem, partilhem com outras mulheres, porque eu creio que esta live vai abençoar muita gente. Amém? Deus abençoe a vossa vida, a vossa família, a vossa casa. Em nome de Jesus Cristo, que vocês possam prosperar em todos os vossos caminhos, em nome de Jesus. Amém? Até uma próxima. Deus vos abençoe.